Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que tá aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$ 50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Quem é o Gabriel Carbarral? O Carbarral é um meia destro, 31 anos de idade, iniciou no Tajeres e até seus 27, 28 anos de idade tinha uma carreira bem discreta no futebol argentino. Números inexpressivos, equipes pequenas, né? O próprio Tajeres não é uma equipe grande da Argentina, a gente conhece aqui, mas não é necessariamente uma equipe que disputa títulos, né? Lá fora. Até que ele chegou no Patronato, que também não é uma grande equipe da Argentina, e teve um destaque na temporada 2018-2019. Fez 6 gols, 6 assistências, foi um dos destaques ali do time e acabou sendo negociado, passou pela União de Santa Fé, passou pelo... e aí chegou no Argentino Júnior, que talvez tenha sido o grande clube na Argentina que o Carbarral atuou, né? Atuou lá em 2021, iniciozinho de 2022 até metade de 2022, um ano e meio mais ou menos no Argentino Júnior. Teve um certo destaque, chegou a ser titular bastante tempo da equipe, era titular da equipe, na verdade, mas muito longe do time ter grandes atuações assim. Enfim, apesar de ter jogado Sul-Americana, chegou a jogar até Libertadores, o time dos argentinos, e o Carbarral estava lá no meio, né? Era um jogador interessante do time, apesar de ofensivamente não ter números tão expressivos assim. E aí começa a análise um pouquinho aqui realmente do jogador. Vi muita gente comentando sobre o Carbarral como se fosse um ponta. Ele realmente, em muitos momentos, joga um pouquinho mais aberto pelo lado, somente pelo lado esquerdo. Ele é destro, mas ele tem por característica cortar para dentro. Faz o Alex Teixeira, por exemplo, hoje no Vasco. Ele joga um pouquinho mais aberto pelo lado esquerdo, mas ele não ocupa o corredor esquerdo. Ele joga um pouquinho mais por dentro, mais próximo do centroavante. No caso do Carbarral, é até um pouco menos do que isso. Porque o Carbarral, lá no Argentino Júnior, vou falar do Santos também, ele atuava um pouquinho mais atrás. Porque eu vou até botar o campinho aqui já na tela, antes de eu me alongar tanto, que o campinho já me ajuda também a explicar um pouquinho para vocês como é que jogava o Carbarral lá na Argentina. E, assim, no Santos ele jogou pouquíssimo, né? No Santos ele fez 12 jogos, 700 e... Eu anotei aqui, 714 minutos só pelo Santos. Muito mal dar 8 partidas pelo Santos. Eu acho que nem chega a dar 8 partidas completas pelo Santos. Então, é difícil você avaliar a passagem dele pelo Santos. Mas vamos lá. Lá no Argentino Júnior, o time jogava muitas vezes com 3 zagueiros, né? Ou então baixava um dos volantes. E aí liberava muito, deixa eu deixar o 5 por aqui, o 4, né, na verdade, liberava bastante seus laterais. É o que o Vasco faz em alguns momentos quando vai atacar hoje, por exemplo, com Piton e Pumita, e você joga para dentro Andrei, Jair, e você fica com o Rodrigo aqui. Deixa eu organizar isso melhor. Deixa eu deixar o 7 aqui mais centralizado. E aí seria mais ou menos isso aqui, como é que o Vasco ataca, e o Argentino Júnior se posicionava dessa maneira, só de uma maneira mais menos móvel, né? Era realmente 3 zagueiros, não era um volante que podia sair dessa linha defensiva, era realmente uma linha de 3 constante, então você não tinha laterais, você tinha alas muito ofensivos. Isso fazia com que o Carbarral não jogasse aberto como um ponta, ele jogava como um meia esquerda, na verdade, né? Ele jogava um pouquinho mais por dentro. E aí você tinha ali na frente mais 2 jogadores, formando um 3-5-2, na verdade, nessa estrutura ofensiva, principalmente, do Argentino Júnior. Então, ele não era um cara, obrigatoriamente, que fazia a função do Alex Teixeira, porque o Vasco, quando ataca, o Alex Teixeira é o cara mais próximo do Pedro Raul. Eu vejo hoje o Carbarral, na verdade, numa função muito mais próxima do Andrei, até pela característica dele. O Carbarral não é um jogador de muitos gols, ou muitas assistências. Grande parte das assistências do Carbarral, na verdade, saíram de bola parada. Ele é um cara da bola parada, é um cara que bate bem falta, cruza muito bem a bola. Aliás, é um cara que bate bem na bola, tanto com a bola rolando quanto de bola parada. É um cara da inversão do jogo, é um cara da organização do meio-campo, é um cara que vai buscar o ponta lá do outro lado, é o cara que vai bater escanteio, vai bater falta, seja direto ou para cruzamento. Então, vem daí, por exemplo, as principais ações com bola do Carbarral. É um jogador de qualidade para domínio, para fazer giro. Tecnicamente, é um jogador muito bom. Fisicamente, talvez deixe a desejar um pouco. É um jogador muito leve, frágil, frágil no sentido de realmente no embate físico, num duelo mais físico, não ser um jogador que consegue se impor tanto assim.
E ao mesmo tempo, quando ele joga mais avançado, ele não é tão rápido para ser um ponta e nem é um tão bom finalizador assim para se tornar um grande artilheiro. Então ele acaba ficando no meio do caminho. Talvez em alguns momentos, dependendo da ideia de jogo, para um volante, ele é um cara pouco combativo para o meio-campo, para ser esse meia ali por dentro, fazer a função do Andrei, por exemplo. E às vezes, para jogar um pouco mais avançado, ele não é tão decisivo ao ponto de ser um 10, a ponto de ser um ponta ou ao ponto de ser um segundo atacante. Então, por isso que o Carvajal talvez tenha uma trajetória discreta até agora, grande parte da carreira dele, quando se destacou, foi em equipes menores da Argentina, bem menores no sentido patronato, por exemplo, equipes bem menores em relação ao que a gente tem no Brasil, principalmente. O Argentino Júnior mesmo é a equipe mais tradicional, mas também não é uma equipe que tem disputado grandes coisas nos últimos anos. Enfim, mas eu acho que é um jogador que chega para agregar o Vasco, no sentido de que não é um jogador que chega para ser solução. Isso aí acho que é um ponto que a gente pode debater aqui. Não vejo o Carvajal chegando, o Carvajal chegou o 10. Não acho que o Carvajal tem essa capacidade de definição. São 22 gols, se eu não me engano, só na carreira. Mesmo sendo um bom, falei que ele bate bem na bola, falei de escanteio, né, da questão da bola parada dele, até de bola rolando, as inversões. Ele é um cara que chuta bem de média distância, mas o fato dele chutar bem não faz dele obrigatoriamente um grande artilheiro. É um cara que pisa pouco dentro da área. Ele pode levar perigo, sim, no chute de média distância, inclusive com a perna esquerda. É um cara que finaliza, trabalha bem com as duas pernas. Isso é uma vantagem que ele tem. Isso torna até mais dinâmico a atuação dele. É um jogador que recebe, pode trabalhar, passar com as duas pernas, então não precisa ficar ajeitando o corpo o tempo todo para buscar a melhor posição, para usar sempre a perna favorita. Isso é um facilitador para ajudar nessa transição, e por isso até acho que ele funciona melhor jogando realmente um pouco mais atrás nessa função de 8, por exemplo. Não necessariamente como um 10, como muita gente pintou, ou até um ponta, como alguns definiram ele. Eu acho que ele tem muito mais essa característica de 8, de organização, de passe curto, com a deficiência de não ser um jogador tão combativo assim fisicamente, de imposição, apesar de ter uma boa velocidade para pressionar a bola, enfim, mas não é fisicamente tão forte assim. Então eu vejo ele sem essa capacidade de definição para jogar tão à frente, mas com a qualidade técnica para ser, nesse primeiro momento, um reserva do Andrei. E aí entra uma questão importante que a gente falava aqui até recentemente em live, que era de você encorpar o elenco. O Vasco, eu acho que o Vasco tem 11 bons jogadores, talvez 8, 9, num nível assim que se fala, pô, beleza, esse cara me garante numa Série A, olhando para os 11 titulares, mas quando olha para o banco é o grande problema. Quando a gente fez uma análise aqui, uma live recente, acho que semana passada, falando sobre montagem de elenco, a dificuldade do Vasco de ir no mercado em busca de contratação, a gente falou muito sobre isso, sobre ser um elenco ainda muito jovem, sobre ser um elenco com poucas opções para o Barbieri trabalhar. Tanto que no jogo contra o Atlético Mineiro, só entrou garoto da base, Marlon Gomes, Galarza, Barros, Figueiredo e Mascaim. Acho que morreu nem teve essa outra alteração, ou teve? Acredito que não, acho que foi isso. Só entrou garoto da base. E a chegada do Carvajal, que estava encostado no Santos, você dá uma encorpada. É um jogador que pode, apesar de eu achar que não tem tanta característica de atacante como tem o Alex, de finalizador, enfim. Mas ele pode sim ser uma opção em certos momentos para entrar na vaga do Alex. Por exemplo, no jogo contra o Atlético, agora no fim de semana, o Marlon entrou na vaga do Alex. Mas ele não entrou para fazer a função do Alex. Se vocês lembrarem bem, deixa eu voltar aqui para o campinho, deixa eu voltar ao lateral. O Vasco estava jogando. O Vasco hoje joga num 4-3-3. Deixa eu reorganizar aqui. O Vasco hoje joga num 4-3-3. Parte da ideia de um 4-3-3. Você tem o Rodrigo, o Jair, o Andrei, o Alex Teixeira mais aberto para a esquerda, o Gabriel Peck mais aberto pelo outro lado. Mais ou menos isso aqui, a formação do Vasco. É um 4-3-3 tradicional. E quando vai se defender, o Peck baixa, fica um 4-4-2. Por isso que eu falei, o Alex não compõe meio campo, Como eu acho que o Carvajal vai acabar compondo nesse momento. Então, por isso que eu acho que não encaixa tanto assim. Só que quando o Vasco estava tomando pressão do Atlético e entrou o Mariano em campo, o Barbieri, no caso o Maldonado, que estava na beira do campo, mas certamente com orientação também do Barbieri, sacou o Alex Teixeira e entrou com o Marlon Gomes. E aí, para quem talvez não tenha se lembrado ou não tenha visto a live aqui, aquele gesto do Pedro Raul falando, é um 4-5-1, um 4-5-1, foi o que aconteceu com o Marlon Gomes vindo para cá. Então eu vejo nessa ideia aqui o Carvajal podendo ser a vaga do Andrei, no caso a vaga do Andrei seria uma reserva, lembrando que o Andrei vai sair no meio da temporada, então é um jogador que
Não acho que vai manter o nível do Andrei, mas pode ajudar sim, né? Tendo como opção. Não acho que vai ser. Ah, saiu o Andrei, chegou o Carvajal, resolveu. O nível do Andrei tem sido bem acima do Carvajal. Carvajal não é um cara de que 18 anos está sendo vendido para o Chelsea, né? São momentos totalmente diferentes da carreira e níveis diferentes também. E pode ser um cara que joga um pouco mais aberto, né? Pode ser um cara até para fazer essa função de 10, se for o caso, mas não acho que seja tanto a dele. Né? Pode ser que ele tenha uma temporada. A temporada que ele mais teve participação direta em gol, teve 12. Né? 6 gols e 6 assistências pelo Patronato em 2019, quando ele se destaca e acaba chegando ao Argentino Júnior nas temporadas seguintes. Então é um jogador que eu vejo muito mais como um organizador. Aquele cara para fazer a função que hoje Jair e Andrei fazem, que não é volante-volante. É um cara que ajuda na marcação, e aí está a deficiência, ao meu ver, principal deficiência do Carvajal, claro que tem outros, mas a principal deficiência do Carvajal, mas que saem também para o jogo. Né? Então são jogadores que ajudam na construção, ajudam na organização. Então acho que o Carvajal pode ser útil nesse sentido de você dar uma encorpada no elenco hoje, muito recheado de garotos, principalmente do meio para frente. E a gente olha do meio para frente, é o Barros, Galarza, Figueiredo, até o titular, né? Rodrigo, Andrei, Peck, Orelhano, que é jovem também. Então chega um jogador um pouco mais experiente para pode fazer mais uma função nesse meio campo. Eu vejo ele mais como um camisa 8, mas o importante é que o Vasco ganha mais uma opção. É a melhor opção do mercado? Não sei te dizer, mas é pelo menos um jogador que chega a custo zero. Antes que alguém venha aqui cornetar, que isso eu respondi umas 30 vezes nas últimas lives, Garoni, não existe custo zero, tem luvas, salário. Assim, óbvio, galera, isso aí vai ter sempre. De qualquer maneira, ninguém trabalha de graça. Né? Tô falando custo zero, a gente está falando em relação à compra de direito federativo, ou no máximo vai ter um custo ali de empréstimo de 500 mil, né? Chegou a ser noticiado algo nesse sentido. Então é um valor que para o futebol é praticamente zero. Né? Para o futebol é um valor muito abaixo do que costuma se trabalhar. E nessa busca do Vasco, que ficou bem claro, né, que nessa janela iria atrás de jogadores que não vai fazer um investimento alto como fez na primeira janela, né, que possivelmente vai fazer na próxima janela, é um jogador que encaixa dentro dessa ideia de gastar pouco nesse período ou gastar quase nada com jogadores que estão escanteados ali.